Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula nós vamos dar continuidade no assunto de função quadrática. Hoje você vai aprender sobre os coeficientes e o vértice. Preparados? Então vamos lá. Começando pelos coeficientes, que são elementos que interferem na construção do gráfico. Coeficiente A define a direção da parábola e sua magnitude. Então, se A for maior do que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. Então ela vai estar assim, sorrindo. Se A for menor do que zero, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Ela vai estar triste. Quanto maior for o valor de A, mais íngreme e estreita será a parábola. Vai ser uma coisa mais ou menos assim, mais fechadinha. E quanto menor for o valor de A, mais rasa e larga será a parábola. Então, será mais assim. O coeficiente B determina se a parábola vai tocar o eixo x de forma crescente ou decrescente. Então, se B for negativo, a parábola cruza o eixo x na descida. Então, quando a parábola estiver descendo, ele encosta no eixo y. E se B for positivo, a parábola cruza o eixo y na subida. Então, vai ser assim. Quando ele começa a subir, ele encosta no eixo y. Finalmente, o coeficiente C, que está relacionado ao ponto de encontro da parábola com o eixo y. Isso acontece porque qualquer ponto de encontro com o eixo y precisa necessariamente ter a coordenada x igual a zero. Então, aqui, quando x for igual a zero, nós vamos ter a vezes zero, que não existe, b vezes zero, que não existe, e vai sobrar só o c. Então, quando o nosso x for zero, vai ser quando vai tocar aqui no nosso eixo y. Pode ser qualquer canto aqui. Então, o nosso c vai ser, por exemplo, aqui, que é quando o nosso x é zero. O vértice é um ponto que representa o valor máximo ou mínimo da parábola. Então, aqui, ó, esse aqui seria o nosso vértice, que é o valor máximo, é a pontinha da parábola. E aqui seria o valor mínimo. Para achar esse valor, podemos usar as seguintes fórmulas. O x do vértice, que seria aqui, é menos b sobre 2a. E o y do vértice, que seria aqui, é menos delta dividido por 4 vezes a. A forma do vértice é uma outra maneira de escrever uma função quadrática. Então, seria y é igual a vezes x menos h quadrado mais k, onde h e k são as coordenadas do vértice. Então, aqui seria o x do vértice e aqui o y do vértice. Eu não me lembro de ter visto isso cair no Enem, mas eu sei que isso pode cair no SAT, se alguém é interessado no famoso Enem americano. Chegou a hora dos nossos queridos exercícios. Exercício 1. Baseado nos coeficientes, dê a direção da parábola, se a parábola vai encostar no eixo y de forma crescente ou decrescente, e o intercepto y. Então, vamos aqui. Letra A. Para a gente ver se a direção da parábola, é só a gente olhar para o A. Se o A é positivo, a parábola está sorrindo. Se o A é negativo, a parábola está triste. Como aqui é positivo, nossa parábola é voltada para cima. Para saber se a parábola vai encostar no eixo y de forma crescente ou decrescente, é só olhar para o B. Então, se o B é positivo, vai encostar enquanto estiver crescendo. E se ele for negativo, quando estiver decrescendo. Como ele é positivo, quando estiver crescendo. E o intercepto y seria o nosso c, mas aqui o nosso c não existe, então ele é zero. Letra B. Vamos ver aqui. De novo, a direção da parábola. Só olhar o nosso A. O nosso A é menos 1. Então, vai ter uma carinha triste. Significa que a nossa concavidade é voltada para baixo.
Para ver em que momento a nossa parábola vai encostar no eixo Y, é só olhar para o B. Como ele é positivo, vai ser quando estiver crescendo. E o intercepto Y é só olhar para o nosso C, que é menos 10. Então, temos que a cavidade é voltada para baixo, que corta de forma crescente, e o intercepto Y é menos 10. Letra C e última. Vamos olhar aqui. A direção da parábola. Nosso A é negativo. Então, de novo, vamos ter uma carinha triste. Quer dizer que nossa concavidade é voltada para baixo. Em que momento nossa parábola vai encostar no eixo Y? Só olhar para o B. Como ele é negativo, então ele vai encostar quando estiver decrescendo. E o nosso intercepto Y é o nosso C, que é igual a 3. Essa é a resposta da letra C. Exercício 2. Um estudante de física está estudando o lançamento de projéteis em um laboratório. Ele observa que a altura h em metros do projétil lançado em uma velocidade inicial, VO, em metros por segundo, após t segundos é dada pela equação de segundo grau. h de t é igual a menos 5t² mais velocidade inicial vezes t mais 10. O estudante lança um projétil com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Considerando a equação, qual é a altura máxima atingida pelo projétil? Gente, vamos fazer uma análise aqui. Vocês concordam comigo que no lançamento, um projétil começa aqui embaixo, aí ele vai aqui em cima, quando ele chega aqui, ele começa a descer? Era pra ficar mais simétrico do que isso, tá, gente? Então, a gente vê que o nosso ponto máximo é esse aqui, ó, o nosso vértice. Então, a altura máxima vai ser aqui, o y do nosso vértice. E a gente viu uma fórmula para isso, então a gente vai usar ela. Aqui tá a fórmula para a gente achar o nosso y do vértice. Então, substituindo, a gente tem aqui. O b seria a velocidade inicial, que é 20. Então, a gente coloca aqui 20 ao quadrado. Menos 4. O a é menos 5. E o c é 10. Tudo isso a gente divide por 4a menos 5. Então, a gente tem aqui 20 ao quadrado, 400. Menos 4 vezes menos 5 é 20 positivo. Vezes 10, 200. Tudo isso dividido por 4 vezes menos 5, menos 20. 400 mais 200 é 600. Mas lembra que aqui, ó, o menos é da fórmula. Então, fica menos 600. Tudo isso dividido por menos 20. Menos com menos dá mais. Então, a gente corta ele. Eu vou cortar esse zero com esse zero. Fica 60 dividido por 2, que é igual a 30 metros. Essa é a nossa resposta, letra D. Agora que nós terminamos o conteúdo, vamos para a nossa questão desafio. A Igreja São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas da entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Então, nós temos aqui algumas medidas na abóbada. Qual a medida da altura h em metro indicada na figura 2? Então, ele quer saber essa altura aqui. E aí, pessoal, gostaram? Então, deixa o like e compartilhe o vídeo. Ah, e não se esqueçam de se inscreverem e nos seguirem nas redes sociais. Nos comentários, deixe a resposta da questão desafio e pedidos de conteúdo para próximos vídeos. E confira o link do plantão de dúvidas na descrição. E é isso!